O Flamengo do Tite é algo de patético. O futebol do Flamengo do Tite é ridículo. As pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de criticar o Tite. Eu não sei por que essa babação de ovo ao Tite na imprensa brasileira. A torcida do Flamengo mandou o Tite tomar suco de caju. É verdade. É isso aí. Ouvimos o Maracanã inteiro xingando o Tite. E eu vou falar uma coisa para vocês. A torcida do Flamengo, ela tem razão. O Flamengo do Tite não tem nem sequer uma jogada. O máximo que ele faz é ficar tentando lançar bolas da defesa para o ataque, nas costas da zaga, ou fazer algumas composições para chegar à linha de fundo e cruzar. Eu tô com muita raiva, muita raiva. Para vocês terem uma ideia, estou gravando este vídeo aqui 2 horas da manhã, galera. Perdi o sono, nem quero dormir. Tô aqui vasculhando o YouTube. Eu vou trazer agora para vocês algumas reações e análises pós-jogo. Vou trazer aqui o Pilhado, vou trazer também o João Guilherme, vou trazer o Renato Maurício Prado, para vocês verem o que eles falaram deste jogo ridículo que o Flamengo fez contra o Amazonas. Venceu por 1-0, mas que porcaria de jogo, hein? Que futebolzinho medíocre, horroroso. Vamos lá então, galera. Primeiramente quero agradecer aqui e dar os créditos de vídeo para o canal Cortes do Pilhado Oficial, link na descrição como créditos. Inscreva-se lá, acabei de me inscrever, deixei o like lá, tá bom? Em seguida teremos mais cortes. Vamos lá pro vídeo então? Olha só o que o Pilhado falou desse jogo medonho, vamos lá. Que coisa patética esse Flamengo do Tite. O Flamengo do Tite é algo de patético. O futebol do Flamengo do Tite é ridículo. As pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de criticar o Tite. Eu não sei por que essa babação de ovo ao Tite na imprensa brasileira. Mas eu vou seguir sem medo de falar. Agora eu estou fazendo live de futebol no Cortes do Pilhado, tá? No YouTube. No YouTube agora é Cortes do Pilhado. Eu vou começar sempre a usar esse canal para falar da vergonha que é o Flamengo do Tite. Eu estou ao vivo aqui no Cortes do Pilhado no YouTube, no Facebook e no Instagram, porque é ridículo você ver um Flamengo jogando do jeito que jogou hoje contra o Amazonas, que saiu da Série C do Campeonato Brasileiro agora. É um Flamengo burocrático, é um Flamengo apático, e é o que eu digo, tem muito torcedorzinho Nutella que fica, ai, você é chato, ai, você tá falando do Tite. Gente, o trabalho do Tite em jogos em campeonatos de expressão é ridículo. O Flamengo do Tite não joga nada. O Flamengo do Tite jogou contra o Amazonas. É um time que acabou de sair da Série C do Campeonato Brasileiro. É um time que não tem dimensão nenhuma. É um time que o Flamengo tinha que ganhar de pelo menos 3-0. O Flamengo não criou uma chance sequer de gol no segundo tempo. No primeiro tempo já foi ridículo. O Flamengo teve 3 chances de gol. Agora, o segundo tempo foi ainda mais patético, foi ainda mais ridículo. E as pessoas precisam criticar o Tite. Essa diretoria frouxa do Flamengo, que só aparece quando conquista título, que fica fumando charutinho, que fica cantando Real Madrid pode esperar, tem que ter culhão para cobrar do Tite. Tem que falar com o Tite, ó, deixa eu te falar uma coisinha. O Flamengo precisa jogar futebol. A gente investiu 200 milhões de reais num time para esse time jogar futebol. Então chega dessa pouca vergonha de futebol horroroso nesse Flamengo. É um Flamengo que não cria nada. É um Flamengo que só sabe jogar bola para lateral, para buscar ali alguma jogada, cruza na área e nem isso sabe fazer. Tudo bem, o gol do Pedro foi de cabeça, mas olha quantos jogos o Flamengo fica sem fazer gol. O Flamengo do Tite, depois do Carioca, tá? Que Carioca para mim não dá para levar como parâmetro de nada. Depois do Campeonato Carioca, Flamengo do Tite, péssimo contra o Milionários, deixou empatar com um jogador a mais.
Péssimo contra o Atlético Goianiense. Era para perder com um jogador a mais. Péssimo contra o Palmeiras. Péssimo contra o Botafogo. Ruim demais contra o Bolívar. Mais ou menos contra o Palestino e mais ou menos contra o São Paulo. Ou seja, quando começou a interessar, esse Flamengo foi um time péssimo, um Flamengo apático, como foi o Flamengo do ano passado, tá? Para vocês que estão no Instagram, entra lá, Cortes do Pilhado no YouTube, tá? É o novo canal que eu vou começar a usar para futebol, porque eu tenho falado muito de política no canal Pilhado. Cortes do Pilhado é onde eu estou ao vivo agora. Entra lá que eu vou continuar essa live. Valeu, galera? Cortes do Pilhado ou no Facebook. Agora, é uma situação, tá, que esse Flamengo ele tem que ser muito questionado pela palhaçada que virou o Flamengo. O Flamengo foi assim no ano passado, teve pouca cobrança. Continua sem vergonha nesse ano, está tendo pouca cobrança. Onde estão os dirigentes do Flamengo para cobrar do Tite? Ah, eu quero derrubar o Tite? Não, eu não quero derrubar o Tite. Eu não quero que o Tite seja demitido. Mas não dá para o Tite querer mostrar esse futebolzinho fajuto com um time que tem vários jogadores ganhando mais de R$1 milhão, que tem uma folha salarial de 45 milhões de reais, um time que investiu 200 milhões para formar esse time. É o que eu falo, gastou 16 milhões de dólares para contratar o Vinha. Tem que jogar muito melhor. Gastou uma fortuna para contratar o Léo Ortiz, está no banco, tudo bem. Gastou uma fortuna pelo De La Cruz, está jogando sozinho. Cadê? Cadê esse time do Flamengo? Cadê o Gerson? O que o Gerson está jogando? Arrascaeta virou jogador de vidro. O Arrascaeta virou um jogador de vidro. A galera tá brincando aqui do Albert Einstein. É verdade. E a imprensa é babadora de ovo do Tite. A imprensa tem que começar a criticar o Tite. Sabe? Galera, agora temos aqui um corte do canal Fala João Guilherme. Quero mandar um abração aí pro João. Saudações, João. Link na descrição. Inscreva-se lá, pessoal. Canal Fala João Guilherme. Deixa o like lá no canal do João, tá bom? Vamos ver aqui as análises e o que o João Guilherme achou deste jogo do Flamengo. Vamos lá? Simbora. A torcida do Flamengo mandou o Tite tomar suco de caju. É verdade. É isso aí. Ouvimos o Maracanã inteiro xingando o Tite. E eu vou falar uma coisa para vocês. A torcida do Flamengo, ela tem razão em fazer isso. Ela tem o direito de fazer isso. A partir do momento que ela paga o ingresso, está no Maracanã e não gostou do que viu, ela pode se manifestar. Sem violência física, mas ela verbalmente tem todo o direito de se manifestar. Então a nação rubro-negra, ou pelo menos aqueles que estavam ali no Maracanã, se manifestaram dessa forma contra o Tite e com razão. O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo... Olha, eu confesso que acompanhando a partida, eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava e fui na cozinha, preparei um cafezinho, tomei para dar uma despertada e voltei. O jogo foi muito ruim. Foi ruim demais. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas, que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã.
E uma coisa precisa ser dita. O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca. Ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando desde o ano... Perdão. Saúde! Até ali, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com o Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do Tite. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Um mês atrás, hein? Foi dia 2, né, de abril, o jogo contra o Milionários, e hoje, dia 2 de maio, um mês atrás. Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem. Porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada, e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês, os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Galera, agora vamos acompanhar este corte do canal RMP, canal do Renato Maurício Prado. Link na descrição, inscreva-se lá, tá bom? Vamos ver aí o que ele falou desse jogo do Flamengo. Simbora, vamos lá. Olá, meus amigos. Não dá para dizer boa noite de novo. E por incrível que pareça, não dá para dizer boa noite depois de uma vitória do Flamengo. Mas que vitória sem vergonha. Que futebolzinho chulé joga esse time do Tite. Que coisa irritante. Será que ainda vai ter algum flanelinha defendendo o jogo posicional do Tite? O Flamengo hoje foi igualzinho ao Flamengo do Paulo Souza, igualzinho ao Flamengo do Vitor Pereira, igualzinho ao Flamengo do Domenech, igualzinho ao Flamengo do Jorge Sampaoli. Gente, o Tite é mesmo um cara inteligente? Eu fico me perguntando isso. Porque, afinal de contas, vamos lá,
O cara pode parar e pensar e dizer o seguinte: não, eu gosto de jogo posicional. Meu jogo preferido é o posicional. Mas ele tem que ter estudado o Flamengo. Ele tem que ter voltado algumas casas e analisado como é que o Flamengo do Domenech não deu certo. Como é que o Flamengo do Paulo Souza foi um desastre. Por que o Vitor Pereira não conseguiu implantar o jogo posicional? E, finalmente, as causas do Jorge Sampaoli também dá com a cara na porta, tentando botar um jogo posicional. Aí eu pergunto, é inteligente o cara que assume um time, que tem todas essas experiências negativas com o jogo posicional, e ele chega e tenta botar o jogo posicional de novo? Veja bem que eu não estou falando nem de dirigentes, que esses são umas antas quadradas. O dirigente que contrata o 5º treinador posicional, ele não sabe o que é jogo posicional. Ele não tem a menor ideia do que é jogo posicional. Aliás, ele mal tem ideia do que é o trabalho de um treinador e qual é a característica do elenco que ele montou. Mas, gente, até quando nós vamos ter que aturar o Tite tentando fazer o Flamengo jogar posicional? No final, hoje, tal qual o Domenech, tal qual o Paulo Souza, tal qual o Vitor Pereira, tal qual o Sampaoli, ele empilhou atacante. Não adianta empilhar atacante e ficar tudo parado lá na frente, Tite. Não adianta botar 4, 5 caras entre os zagueiros adversários e ficar esperando que o Fabrício Bruno, ou que o Léo Pereira, ou que o Alan vão dar um passe mágico para quebrar as linhas e botar alguém na cara do gol. Gente, o Flamengo do Tite não tem nem sequer uma jogada. Vou repetir. O Flamengo do Tite não tem nem sequer uma jogada. O máximo que ele faz é ficar tentando lançar bolas da defesa para o ataque, nas costas da zaga, ou fazer algumas composições para chegar à linha de fundo e cruzar. Uma deu certo hoje. Uma única. Única exclusivamente pelo talento de um jogador, Matias Vinha, que hoje começou a mostrar que tem bala para discutir a posição com o Ayrton Lucas e acho que deve ganhar essa posição em breve. Jogadoraço. Apesar do fracasso que fez lá na Colômbia contra o Milionários, jogadoraço. A gente já sabia disso, a gente já tinha visto ele no Palmeiras, a gente vê ele na seleção uruguaia. O que o Vinha fez hoje? Uma jogada toda dele, sozinho. Toda dele. Ele pega a bola, ele chama o Bruno Henrique, ele toca para o Bruno Henrique devolve para ele na tabela. Aliás, foi a única coisa que o Bruno Henrique fez de bom no jogo também. O Vinha vai no fundo e aí faz, sim, um cruzamento na cabeça do Pedro. E o Pedro testa, jogada de manual, jogada lindíssima, gol do Flamengo. Foi a única coisa que prestou no jogo inteiro do Flamengo. Foi a única coisa que prestou no jogo inteiro do Flamengo. Tá aí, meus amigos, o Pilhado, Renato Maurício Prado e também o João Guilherme analisando este joguito que o Flamengo jogou, porque foi um joguito, cara. Não jogou nada. Cara, a única coisa que o Flamengo acertou no jogo foi o lance do gol, né? Eu já tinha falado no vídeo anterior, graças ao Matias Vinha, que jogou muito bem hoje. O melhor do jogo, Matias Vinha, e o pior, o Gerson. E o Tite também entra nessa de pior, né? Porque o Tite hoje foi mal pra caramba. Agora sim, a culpa não é só do técnico, a culpa são dos jogadores, igual o João Guilherme tinha falado. Desde o Domi pra cá, Domenech Torrente pra cá, que o Flamengo tritura técnicos, né? Só o Dorival Júnior e o Renato só o Dorival Júnior e o Rogério Ceni que conseguiram ganhar títulos depois do Jorge Jesus, né? Domenech Torrente, Paulo Souza, Renato Gaúcho, Vitor Pereira, Sampaoli, não ganharam nada, cara, esses caras, né? Foram triturados. Porque assim, o Flamengo dá a entender que esses jogadores jogam quando quer. Parece que já estão querendo derrubar o técnico, né? Porque é um corpo mole tremendo. Por isso que eu falo parece, porque é o que aparenta. O que a gente vê em campo é um desleixo, é um time preguiçoso, é um time sem vergonha, cara. Eles não têm vergonha de jogar isso que eles estão jogando. É só toquinho pra trás. Que maravilha, né, cara? Que ridículo, que maneira ridícula de jogar.
Não sabe o que faz com a bola, passa para trás, né? Joga pro goleiro, pro zagueiro, pro lateral, pro volante. Só que ninguém arma esse time no meio lá pro ataque. Ei, rapaz, vou falar um negócio pra você, hein? A dependência do Arrascaeta continua tudo igual. É um pesadelo que não acaba nunca, né? O ano passado foi um vexame. Esse ano começou um pouco melhor, fomos campeões. Só que agora começa tudo de novo, cara, da estaca zero. O Flamengo está jogando muito mal. Tá igualzinho jogava o Flamengo do Sampaoli, do Vitor Pereira. Esse jogo de hoje pela Copa do Brasil lembrou muito o jogo contra o Maringá, em Maringá, que o Flamengo perdeu em Maringá. Lembrou muito, porque em Maringá o Flamengo não jogou nada e hoje só fez o gol e parou de jogar. Não jogou nada também. E a torcida está de parabéns, está certa. Tem que xingar, tem que cobrar, tá certíssima. O papel da torcida é esse mesmo. É isso aí, tem que vaiar. Cara, o Flamengo precisa melhorar urgente. Se não melhorar, vai cair na tabela do Brasileiro, vai perder para o Bragantino, pode ser eliminado da Libertadores da América, vai jogar com o Palestino lá no Chile e pode ser eliminado se não vencer o Palestino lá. Porque o Flamengo tem 4 pontos. Eu sei, depois restam 2 jogos no Maracanã, mas jogando assim, quem garante que vai ganhar no Maracanã, né? Ah, cara, é um desespero total. Tô preocupado. É um time que não passa segurança nenhuma pra ninguém, né? É isso. Se você concorda comigo ou não concorda comigo, quero saber a sua opinião. Comente, fique à vontade. Deixa o like se quiser, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!